que o escopo, né, do objetivo estratégico é de longo prazo e cobrem a organização como um todo, como um sistema global. Eu tenho, por exemplo, os objetivos táticos. O que são os objetivos táticos? Associados à área tática, ou administrativa, ou nível, não é isso? Então, na realidade, os objetivos táticos normalmente se configuram como objetivos de médio prazo e normalmente são identificados como objetivos de áreas funcionais da empresa, ou áreas de responsabilidade de gerenciamento de recursos, marketing, RH, finanças, tecnologia da informação, produção, não é isso? Então, significa dizer o seguinte, significa dizer que eu tenho um objetivo estratégico. Exemplo, aumentar a participação no mercado em 30% no prazo de 3 anos. Então, estratégico, participação do mercado, né? Market share. Toda empresa vai ter que trabalhar em prol do cumprimento desse objetivo. Não é isso? Bom, definido esse objetivo em termos estratégicos, o que vai ser feito? O pessoal do nível tático, por exemplo, né? Do nível intermediário da organização, lembrando o conceito da pirâmide organizacional, nível estratégico, tático, operacional, esses indivíduos, esses gestores, eles vão o quê? Eles vão coadunar os seus objetivos funcionais, táticos, que representam a concretização dos objetivos estratégicos. Então, por exemplo, o gerente financeiro, o gestor financeiro, o que eu tenho que fazer na minha área para o quê? Conseguir atingir os objetivos estratégicos. Então, definem-se objetivos táticos na área funcional de finanças que sejam compatíveis com os objetivos estratégicos, não é isso? Então, o gestor financeiro vai ter os seus objetivos, o gestor de marketing vai ter os seus objetivos, o gestor de recursos humanos vai ter os seus objetivos, o gestor de tecnologia da informação também vai ter os seus objetivos, não é isso? Então, de repente, para aumentar o faturamento em 30% num prazo de 3 anos, né? De repente o gerente financeiro ele tem objetivos específicos, né, de redução de custos em tantos por cento, né? Eventualmente também investir, né, em determinados aspectos. O gerente de marketing, por exemplo, para de repente aumentar a participação no mercado e faturamento, ele vai ter que, de repente, desenvolver um plano de marketing, propaganda, promoção e vendas específicos. O pessoal da área de RH, por exemplo, vai ter que contratar, né, vendedores mais qualificados. O cara da área de tecnologia da informação, ele tem que, de repente, vai desenvolver um site, né, específico e tal, para aumentar essa participação e a penetração no mercado. Então, aí você tem a ideia desses objetivos, ok? E, por último, você encadeia o que nós chamamos de objetivos o quê? Operacionais. Os objetivos operacionais, como o próprio nome diz, né, eles estão associados às operações, ao dia a dia. Então, são objetivos de curto prazo, voltados à execução de rotinas. Né? Representam um detalhamento dos objetivos táticos. Né? E aí você vai ter os objetivos específicos de algumas áreas, unidades ou até pessoais, né? Ou de um grupo de trabalho. Né? Olha, os seus objetivos, a sua meta, por exemplo, esse mês é vender 10 seguros. Então aí você tem um objetivo operacional. Então, observa-se que existe um encadeamento desses objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Ok? Muito bem. Então, em relação aos objetivos, nós percebemos que os objetivos eles podem ser estratificados em termos dos níveis organizacionais, ou seja, níveis estratégico, tático e operacional. Então, dentro desse sentido, os objetivos eles devem ser definidos em relação ao horizonte de tempo. Obviamente, esse horizonte de tempo ele está relacionado ao próprio horizonte de tempo do plano estratégico. E, obviamente, a partir do momento em que se faz a análise do ambiente, fazendo-se a análise do ambiente, você, de certa forma, vai ter parâmetros para definir esse horizonte de tempo, ok? Bom, muito bem. Então, esses objetivos, eles devem estar inseridos dentro dessa moldura, dentro desse espectro em que o planejamento estratégico ele foi desenvolvido e, de certa forma, é recomendável que esses objetivos não ultrapassem essa moldura, ou seja, essa expectativa do plano estratégico, ok?
Então, é importante que os objetivos eles sejam, de certa forma, linkados à análise do ambiente, obviamente, e também ao horizonte do plano estratégico, ok? Muito bem. Um outro aspecto interessante é em relação aos temas, né? O que seriam esses temas, né? Os temas seriam um conjunto de informações que, de certa forma, seriam homogêneas em relação a um conjunto de informações importantes. Vamos discutir a questão desses temas para orientar a confecção dos objetivos. Normalmente, antes de você sair definindo os objetivos, você precisa normalmente definir esses temas. E esses temas, eles são pertinentes à organização. Observa-se que os objetivos, eles são ancorados nos temas. E, obviamente, também os objetivos, eles são relacionados ao escopo do próprio plano estratégico, ok? Muito bem, em relação a esses temas, nós podemos identificar que esses temas são temas que representam tendências relevantes para a sua empresa, principalmente tratando-se de empresas que estão associadas ao século XXI, ou seja, à sociedade da informação e do conhecimento. Esses temas têm que ser relevantes para a sua organização e relevantes para o contexto da sua organização. Ok? Muito bem. Tema resultado econômico-financeiro. É um tema bastante relevante. Normalmente é o que nós chamamos que vão derivar os indicadores econômicos e financeiros. Ok? Bom, vamos enumerar os indicadores mais utilizados. Por exemplo, lucro líquido. O lucro líquido é um indicador bastante interessante que referencia o tema resultado econômico-financeiro. Receita líquida. Observa-se que o lucro líquido não é a mesma coisa que a receita líquida. A receita líquida, normalmente, é a ideia do faturamento de uma maneira em que você retira os custos iniciais. O lucro, na realidade, já é a apuração do lucro líquido, propriamente dito. Então, são indicadores extremamente interessantes. Observa-se também que você pode referenciar indicadores como indicadores do patrimônio líquido, de uma maneira geral, considerando-se o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Os indicadores que referenciam aspectos do patrimônio líquido também são muito utilizados pelas empresas. As relações de lucro líquido, receita líquida e o patrimônio líquido são relações também interessantes. Vão gerar indicadores para tomada de decisão dentro dessa perspectiva. Uma outra relação interessante é o que nós chamamos de otimização de ativos. Isso seria uma maneira de medir e comparar o valor dos ativos operacionais, ou seja, dos ativos que efetivamente representam ações na operação da empresa, ou seja, efetivamente o que a empresa faz, com o valor dos ativos não operacionais. Ou seja, na realidade, o que a empresa tem em relação aos ativos que representam a operação principal da empresa em relação aos ativos em que não representam as operações da empresa. Obviamente, isso é um referencial bastante interessante no que tange à importância do que está relacionado diretamente à atividade operacional da empresa. Ok? Bom, os fluxos de caixa, o cash flow, também é uma medida bastante interessante. Uma tendência, ele pode indicar inclusive uma tendência de folga ou restrição das operações correntes da empresa. Ok? Então, o fluxo de caixa, o cash flow, também é bastante utilizado nessas circunstâncias. Muito bom. Um outro tema também bastante relevante é o tema participação de mercado, o que nós chamamos de market share. Market, mercado, share, fatia. Bom, nós podemos medir em função do seu faturamento, propriamente dito, em dólar ou em real, em relação ao faturamento da empresa ao seu próprio setor. Então, supondo que o setor seja 100% do mercado, se você participa 20%, significa que de 100%,
você participa 20, ou seja, de 100 unidades, você teoricamente vende 20. Então, para que você tenha essa relação de participação no mercado, você tem que ter noção exata de quanto o mercado fatura, ok? Ou seja, a própria indústria. Muito bem, o tema produtividade também é um tema bastante interessante, né? O tema produtividade ele é muito genérico e também, obviamente, ele vai explicitar as operações e o tipo da empresa. Por exemplo, no supermercado, né? O indicador de vendas por metro quadrado, por exemplo, né? Pode ser bastante interessante, né? Isso vai explicitar a quantidade ou o percentual efetivo da relação do espaço físico com as vendas propriamente dito, né? Então isso dá uma medida de produtividade de vendas, né, em relação a um espaço físico. Por exemplo, para uma empresa, uma montadora, né, uma montadora de automóveis, por exemplo, a relação entre número de veículos e funcionários, né, pode também ser um fator ou um indicador que indique a produtividade. Muito bem. O tema crescimento também é bastante utilizado como indicadores, não é isso? E você pode medir, por exemplo, né, o faturamento em unidades produzidas em um dado período e, obviamente, você correlaciona, né, essa relação em oposição, por exemplo, a um período anterior. Então, qual a taxa de crescimento do ano de 2011 para o ano de 2010, por exemplo? Não é isso? Então, você associa, né, o faturamento de 2011, o faturamento de 2010, e, obviamente, essa relação você vai perceber uma taxa de crescimento, que pode ser positiva ou negativa. Bom, o tema qualidade é um tema bastante amplo, né? Porque a própria definição de qualidade é uma definição ampla. Já colocamos aqui, né, alguns indicadores interessantes. Por exemplo, satisfação da equipe de trabalho, na realidade, seriam indicadores internos em termos de motivação e clima organizacional. Os próprios níveis de satisfação do cliente, né, são possibilidades bastante interessantes do tema qualidade. Observa-se que os indicadores de qualidade, eles, como o próprio nome diz, são qualitativos. E você precisa, obviamente, associar indicadores quantitativos aos temas qualidade. Senão, a gente acaba se perdendo. Não é isso? Bom, certificação ISO, né, em relação aos processos de certificação da norma ISO, as normas ISO, a certificação ISO, é um indicador importante em relação aos critérios de qualidade da organização. Inclusive, algumas empresas, elas só podem exportar, por exemplo,